E depois de um dos bispos famosos da Universal infartar jogando futebol, Renato Cardoso dá ordem: pastor está proibido de jogar futebol. Ha! Vamos falar sobre isso já já. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Nós sabemos que não é de hoje que pastores, eles se reúnem e jogam futebol. E eu me lembro que quando eu estava como pastor, gente, estou esfregando a minha mão que hoje está horrivelmente frio aqui onde eu moro. Não sei como está aí, mas minhas mãos estão geladas. E nós já se reuníamos nos sítios e sempre tinha futebol. E de tempo em tempo os pastores se reuniam com os obreiros para jogar futebol, né? Mas, nunca aconteceu coisas assim, porque eles são super-heróis também, né? Os pastores são super-heróis. E agora, Adilson Silva sofre um infarto jogando futebol e o Renato Cardoso proíbe os pastores de jogar futebol. Eu recebi um relato e eu vou ler para vocês, eu quero que vocês prestem muita atenção. Vamos falar sobre a ditadura da Universal, tá bom? Então preste atenção, bota o seu fonezinho, pega o seu cafezinho, o meu tá quase acabando já, hein? Tá bom? Pega o seu cafezinho e vamos lá. Ditadura Universal. O Renato, ele dá ordem que os pastores da IURD estão proibidos de jogar bola, devido ao Adilson ter tido um infarto, né? Então o Adilson Silva sofreu um infarto jogando bola e o Renato não quer mais que jogue em bola. Vamos ver até quando vai durar, né? Aí aqui está. Se o bispo Adilson não está aguentando o nível de estresse, ontem no futebol dos pastores ele infartou. É isso aí, né, pessoal? Imagina só, se o bispo ele não está aguentando, imagina os pastores que estão nas igrejas sem folgar no sábado, sem 13º, sem 3 dias, sem poder visitar a família. Ninguém está aguentando o tratamento do Renato Cardoso e da Cristiane. Vamos lá ver. Culto à produtividade na IURD. Quando ganhar almas, vira desculpa para explorar vidas. A Cristiane Cardoso, Edir Macedo, Renato Cardoso, o que mais esse restinho aqui, pessoal? Em suas diretrizes e falas públicas, tem martelado uma ideia perigosa, de que sábado não é dia de descanso, mas dia de trabalhar pela salvação das almas. Nota aqui, entre aspas. Essa doutrina não só ignora o equilíbrio bíblico sobre o descanso, como também desrespeita princípios médicos e humanos básicos. O que se vê, na prática, é uma exigência cada vez mais opressiva sobre os pastores, pelas esposas, obreiros e membros, obrigados a estarem sempre disponíveis, sempre produtivos, como se fossem peças descartáveis de uma engrenagem piramidal. Enquanto se preocupam em encher templos e recrutar mais e mais pessoas, típico de uma estrutura que depende de renovação constante na base, como uma pirâmide. Negligenciam o fato de que muitos estão adoecendo, se esgotando, desistindo. Pastores abandonando o ministério
esposas deprimidas, obreiros cansados, membros desmotivados. Mas o foco permanece. Mais gente, mais número, mais resultados. E descanso? A pergunta. Não é prioridade. Ao contrário, é visto como fraqueza. Bom, quanto mais pessoas, mais grana, né? Quanto mais pessoas, mais dízimo entra, e assim sucessivamente. O que a Bíblia realmente diz sobre descanso? A Bíblia é clara quanto à importância do descanso. Deus descansou no sétimo dia. O próprio Jesus reconhecia a necessidade do repouso. Vinde vós, aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Marcos 6,31. Em vários momentos, ele se afasta das multidões para estar só ou com os discípulos, não por descaso com as almas, mas por sabedoria e equilíbrio. Na verdade, né, gente, nós somos carne e osso. Se a gente não descansar, já pensou a gente trabalhar 24 horas e virar? Não tem como. Ninguém aguenta, ninguém vai aguentar. Você vai ter que parar, né, descansar, tirar um final de semana para descansar. Um que não der, beleza, mas vai indo, né? Vai ter que descansar. Só que na Universal não. O pastor é obrigado a estar quando eles querem, como eles querem, da maneira que eles querem, como eles querem. Tá bom? O sábado, inclusive, foi instituído como dia de descanso e santificação para o bem do ser humano, não como um fardo. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Marcos 2, 27. Mas, para a liderança da IURJ, esse princípio parece ter se tornado um obstáculo ao progresso da obra. É que se parar, gente, se o pastor parar, se o pastor descansar, o pastor tem menos tempo para encher os bolsos do Macedo. Se o pastor da Universal parar de trabalhar, ele vai ter menos tempo para encher os cofres de Edir Macedo. Essa é a grande realidade. Você que foi pastor, você que é pastor, você sabe que eu estou falando a verdade. Sabe do que eu estou falando? Então imagina, se o Adilson Silva, que é um bispo, infartou por causa da pressão, imagina só os pastores, como não estão, né? Como eles não estão. A medicina comprova. Descanso não é luxo, é necessidade. É isso aí. Diversos estudos científicos mostram que o descanso semanal reduz o risco de doenças cardíacas, melhora a saúde mental, fortalece o sistema imunológico e aumenta a produtividade a longo prazo. A privação de descanso, ao contrário, gera estresse crônico, depressão, ansiedade, fadiga extrema, queda de imunidade e até do burnout. Um esgotamento físico e emocional comum entre pastores e esposas da Universal, apesar do silêncio institucional sobre isso. A recomendação médica é clara. O corpo humano precisa de ciclos de atividade e repouso. Ignorar isso é promover a morte lenta de quem serve a igreja. A doutrina do sacrifício que só sacrifica os de baixo. A hipocrisia é evidente. As lideranças que impõem essa carga insana não se expõem ao mesmo ritmo. Muitos têm vidas confortáveis, viagens, folgas, cuidados médicos de ponta, enquanto os pastores são forçados a abrir mão até do sábado, sem espaço para a saúde, a família ou o silêncio. É uma cultura de sacrifício distorcido. Sacrifica o corpo, a alma e o espírito dos que estão na base, em nome de uma obra que mais parece empresa do reino de Deus. A verdade
nua e crua. A insistência em transformar o sábado em dia de ganhar almas, ou a qualquer custo, né? Ganhar almas a qualquer custo, revela mais sobre a sede institucional por crescimento e visibilidade do que sobre zelo espiritual. É uma doutrina falha, injusta e principalmente antibíblica. Um modelo que esgota e descarta seus servos, exigindo mais e mais, enquanto chama de falta de fé qualquer sinal de cansaço. Como se o corpo não fosse templo do Espírito Santo, né, gente? Mas ferramenta de lucro. É hora de confrontar essa ideologia. O descanso é sagrado. O descanso é bíblico. E uma igreja que nega isso não está promovendo a salvação. Está promovendo o colapso. Bom, a questão é, se o Adilson Silva, que é um bispo conhecido na instituição, acaba de sofrer um infarto, imagina só os pastores como não estão vivendo nessa instituição. E por aí vai, não é verdade? Bom, quero que você comente o que você pensa, o que você acha em relação a tudo isso. Se você gostou do vídeo, eu quero que você dê o seu like e caso você consiga, compartilhe com alguém. Envie esse vídeo para o máximo de pessoas. Tá bom? Então tá aí. Um pastor infartou, um bispo infartou. E como está a saúde dos seus pastores? Você, pastor e esposa, tem que criar vergonha na sua cara e sair desse sistema podre e corrupto que é o sistema religioso. Crie vergonha na cara. É só o que eu tenho para te dizer. Até o próximo vídeo.